eu sou um artista multidisciplinar, né? Eu tenho um trânsito em diferentes linguagens, com ênfase na música atualmente. E há uns 12 anos aproximadamente eu tenho pesquisado, me dedicado a processos criativos com criação em tempo real, que por onde perpassam não só a improvisação, mas também a música indeterminada, processo de performance com pensamento estrutural e outras linguagens também. Nesse meu engajamento, né, nesses processos criativos, a ênfase colaborativa tem sido a minha principal característica, assim, de modo que eu já contribuí, já colaborei, já criei com aproximadamente uns 250 artistas diferentes de distintas linguagens, nos últimos 10 anos mais intensamente, assim. E o que me leva a pensar, né, como que a questão relacional, colaborativa, ela nos potencializa, assim, né? Ela é muito vital, ela é muito determinante, né, do que a gente vai desenvolver, de como a gente se desenvolve, né, enquanto pessoa, né, enquanto ser, não só enquanto artista, mas enquanto criatura viva, né? E aí, essa questão do corpo sublime na abolição da temporalidade é uma questão que eu me aproximei no último ano, assim, desse conceito, num modo que eu tenho preparado, né, um projeto de mestrado. Eu sou graduado em História, com algumas pós-graduações nas áreas das artes também, né, com ênfase na voz. E, enfim, o corpo sublime na abolição da temporalidade é uma coisa que está se consolidando no meu imaginário, e essa comunicação nossa aqui vai contribuir para essa pesquisa também. Espero que a gente saia daqui não com definições, né, porque acho que não é o caso, mas com entendimentos, né, com apropriações dessa ideia, tanto do corpo quanto da temporalidade, como ela nos mobiliza, né, e nos prende ou nos liberta também. Eu tenho umas coisas anotadas aqui, então umas horas vocês vão ver eu lendo, outras horas vocês vão ver eu criando. Bom, hora da leitura agora. Eu acho que a questão do tempo, né, ela é muito determinante tanto da identidade, né? O tempo é algo que nos estrutura enquanto ser, né? Ele marca a concepção da nossa história. A gente se constitui enquanto criaturas, enquanto ser, na nossa continuidade desde o tempo, né? O tempo como acúmulo, como duração, como desenvolvimento. E o tempo no Ocidente, ele está muito... Ele foi completamente aqui no Ocidente, onde a gente nasce, né? Onde a gente surge, ele é completamente esquadrinhado, né? Ele foi completamente um corpo dissecado e milimetrizado, assim, na sua microestrutura, né? E até a própria ideia de narrar para a gente, né, ela tem a ver com contar, né? Tem uma estrutura racional enumerada. A gente conta algo, né? A gente narra algo dentro de uma sequencialidade, onde as coisas vão se sucedendo, mas a chancela dessa narrativa, desse contar, ela é exata, né? Ela é numeral, né? A gente vai falar de um caso, ele aconteceu numa data tal, numa hora tal, num segundo tal, enfim. E ela tá, essa ótica do tempo, ela está colocada de um modo muito irreversível, né? O tempo, ele é uma flecha que foi lançada do Big Bang até o apocalipse cristão, assim, na ótica ocidental nossa. Em outras culturas, isso não se dá muito assim. E há alguns anos que eu venho me aproximando de modo muito fragmentário dessas outras culturas e tal. Mas antes, então, eu vou propor que a gente vai fazer umas dobras do tempo, né? Eu queria ter um papel aqui, uma folha, mas eu não tenho. Mas então a gente pode imaginar uma folha na minha mão aqui, uma folha de sulfite, né? Vocês devem ter uma aí. Então eu vou propor que a gente vai fazer umas manipulações nessa folha que é o tempo. A primeira manipulação que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa folha e vai dobrar ela, vai fazer ela um cone na metade da folha, né? Vai estar uma parte da folha aqui, vai ter um cone aqui. E essa primeira dobra do tempo, ela é a memória.
trabalhar dentro do espectro da minha memória, que eu vou contar um pouco do meu processo para vocês. E eu vou pedir para que vocês pensem no de vocês, na verdade, né? A gente vai fazer um auto-reflexivo. Então, eu falo desde esse corpo aqui, que me constitui, né? Desde essa existência. E aí eu vou evocar algumas lembranças selecionadas aqui, que tem a ver com esse contexto. E lembrar que a minha primeira lembrança, né? Isso não é uma autoficção, é uma das minhas primeiras lembranças mesmo. Eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, eu lembro de eu estar dançando numa festa de adolescentes, tá? Acho que uns primos mais velhos, eu estar dançando em cima estava dançando num canto, assim, no chão, estava tocando Michael Jackson, né, que é uma das figuras que me constituiu, assim, enquanto criança, né, enquanto identidade de ser, né. A gente tem que lembrar que o Michael Jackson, quando ele era criança, quando eu era criança, ele era preto ainda. E aí, essa primeira lembrança, eu estava ali dançando numa conexão completa com o meu corpo, com a minha expressão. E aí, a galera começou a ver eu dançando, começou a vibrar, me colocaram numa mesa, eu comecei a dançar em cima da mesa. E aí, isso me faz pensar eu acho que é uma lembrança tão forte, né? Acho que é a primeira vez, uma primeira situação de identidade, de expressão da sua identidade, que isso me marcou muito forte. E aí eu fico pensando nessa intensidade que a gente vê nas crianças, né? As crianças estão sempre gritando, estão sempre explodindo, né? Uma coisa frívola faz uma criança chorar por horas, assim, né? Destrói o dia dela, né? Então, as crianças, elas vivem nesse estado de intensidade, que é um estado de saúde, né? De conexão total com o agora, né? Elas não estão pensando, porque eu estou chorando, vou ficar desmoralizado por estar chorando aqui. Não, a criança, ela é o agora, né? Ela é um acontecimento mesmo. Né? E durante a escolarização, né, que é onde se instaura essas primeiras relações sociais de diferença, né, de diferenciação, as crianças sofrem ali as primeiras objetificações num ajuste social, né? Então, esse é um dado que é muito a escola, né? A escolarização, do modo como a gente viveu, ela é um processo de ajustes, né, para uma ideia de civilização, de civilidade. Pois bem, né, vou pular um pouco nesse processo, né, deixo essa primeira lembrança e vou me jogar, sei lá, uns 15 anos para frente, já na minha adolescência, onde eu comecei a procurar muitas situações tanto de expressão, né, artística e pessoal, quanto de experiências comunais, né. Eu comecei a fazer teatro no grupo do SESI, eu sou de Mogi das Cruzes, né, grande São Paulo aqui. Então, eu comecei a fazer teatro no SESI e, ao mesmo tempo, eu entrei no grupo de coral. E eu lembro que eu estava mobilizado por uma pulsão de estar com pessoas e de conseguir, com essas pessoas, expressar alguma inquietação que me fervia, que me vibrava. Assim. E aí eu acho que essas experiências em grupo, elas também são esse estado gregário, né, ele traz uma questão de sonho conjugado, né, você sonha junto, né, você cria junto, você planeja num campo que não é o campo da utilidade, digamos assim, né? Por mais que você planeje algo para estrear e para fazer um espetáculo, você está criando uma coisa muito mais sutil, né, você está se criando nesse processo. E nesse processo de se criar, eu lembro, até então, né, nesse período da minha vida, a questão da negritude não era algo muito presente, por mais indivisível que ela seja da minha criatura, né? Mesmo porque a minha família não era uma família politizada, não era uma família enraizada nas questões da negritude, uma família negra católica, tal, pai e mãe negros. E aí eu lembro que eu também comecei a participar de algumas bandas também, né? Que também tem esse caráter de sonho conjugado e tal. E que as minhas primeiras questões com a negritude surgiram, os racismos já estavam presentes nesse caminho também, né? De modo brasileiro, muito sutil e acolhedor às vezes. Mas eu lembro que a questão da negritude surgiu para mim quando
o reggae se tornou, no final dos anos 90, um fenômeno cultural com o Jimmy Cliff. Eu era muito magrinho, usava umas touquinhas e todo mundo chamava ou de Jimmy Cliff ou de Djavan na época. E eu detestava aquilo, eu não ouvia reggae, não me identificava com reggae. Eu ouvia rock, achava que era um roqueiro e tal. E aí, uma banda que eu fui fazer parte, eu fui vocalista durante muitos anos antes de virar, né? Antes de começar a tocar trompete. E cantava em bandas de rock, uma banda de soul. E aí, no momento do reggae, eu não me identificava em nada com aquela linguagem, então, embora aqui trouxesse um componente de negritude muito potente, assim. Eu fui me encontrar com a cultura negra numa banda que eu tive, que chamava Decibelic, que fazia uma releitura de uma banda seminal norte-americana que se chama Funkadelic, Parliament Funkadelic, né, do George Clinton. E nesse processo, depois James Brown e toda essa cultura soul, né, que a minha identidade negra foi se constituindo de um modo mais nítido para mim. Eu diria que, para não ficar com essa metáfora iluminista, né, que é tão difícil de abandonar, de que ficou mais claro, eu diria que ficou em negrito, da minha questão da negritude, sabe? E logo depois mais um salto no tempo, vamos agora para 2008, eu já morando em São Paulo, e aí eu acabei caindo numa banda que se chamava Jazz Metac, que pesquisava também o jazz, tal, com relações com a música, com o pensamento musical da música de invenção, muito influenciado pelos irmãos Campos, que trouxeram toda uma colaboração de crítica musical, de música de vanguarda e experimental, né? Nesse processo, eu conheci esse ambiente musical que eu até então desconhecia, não havia acessado. E isso foi muito impactante para mim, porque se conectou a uma coisa que eu sempre prezava muito, que era a questão de você criar no agora, assim, né? Uma coisa que está muito no teatro, que está muito em bandas de rock experimental, como era que eu tinha, tal. E essa banda, eu acho que ela constituiu esse experimentador, esse improvisador que eu me tornei. Aí que surge esse Rômulo, né, nesse caso. E a música improvisada, ela tem essa questão, né, com um desafio, né, que você é colocado, né, você é desafiado a se criar, né, no momento em que você está criando a música, você está se criando também, você está desenvolvendo, né, e aí depois fui me aprofundando um pouco nesse ambiente, né, fui conhecendo outros artistas e algumas oportunidades de viajar para fora também, de fazer cursos com artistas de outros países que vinham para São Paulo, enfim. Só que também, no Jazz Metal, eu era a única pessoa negra, e nesse ambiente em São Paulo, onde eu atuo, eu também era uma das únicas pessoas negras, né? E isso também era um incômodo, isso era uma coisa que não estava elaborada, mas que me incomodava. Tem muitos incômodos que a gente tem que a gente não estão elaborados, né? Não estão prontos para decantar na gente, que a gente vai descobrindo por situações, né? Até que em 2005, eu conheci o Wagner, 2015 ainda, eu conheci o Wagner Ramos, o meu parceiro hoje na Rádio Diáspora, né? Ou no Rádio Diáspora, a gente não sabe se chama no ou na, então a gente gosta de brincar com isso. E o Wagner eu conheci porque um amigo em comum nosso, o Luiz Galvão, ele me provocou e a ele para formar uma banda de black music, soul e tal. E a gente tentou, fez uns ensaios, mas a coisa não avançou, mas e o Wagner, eu e o Luiz Galvão, a gente estava muito ativo nesse período no circuito de improvisação livre que surgiu em São Paulo, que a gente organizava. E o Wagner estava interessado nisso, né? E aí ele começou a me chamar, tal, pô, não quer colar em casa para a gente fazer um som, experimentar? Queria sacar um pouco mais esse ambiente da improvisação e tal. E ele me chamou umas 3 vezes, eu sempre dava umas desculpas esfarrapadas,
Até que um dia eu falei, vou lá, né, mano? O cara mora aqui a 3 quilômetros de casa, super perto. E foi lá, e aí a gente começou a tocar e viramos super amigos, assim. E eu acho que eu devo um pouco ao Wagner também, essa minha preocupação, essa minha conexão com a negritude da música. Eu acho que essa questão da negrura, da liberdade, da resistência cultural, tudo isso, eu fui entender isso melhor no Rádio Diáspora, em mim, assim. Essa questão do experimentalismo e da instabilidade, elas são constituintes da vida negra, né? E isso está muito na nossa música de um modo muito com o propósito de criar um desconforto em quem ouve mesmo, às vezes, mas não só, né? Porque a gente também tem um campo melódico que a gente gosta de explorar. Eu particularmente, que toco um instrumento melódico, né? Enfim, o corpo sublime na abolição da temporalidade, né? Eu vou sair desse arco da memória e vou entrar na nossa temática aqui de modo para não ficar 3 horas falando aqui com vocês, porque senão vai parecer terapia. O corpo, como eu já falei um pouco, né, ele é essa existência encarnada, né, essa maquinaria neurofisiológica que a gente é, né, essa usina termodinâmica de sentimentos, de sensações. E acho que não preciso explicar muito o que é o corpo, que cada um de vocês que está aqui me acompanhando, onde nós estamos nos acompanhando, né, a gente sabe o que é o corpo, que a gente vive em um, né. A ideia do sublime, desculpa a desafinação, a ideia do sublime, ela é... O que é o sublime, né? Eu fiz uma enquete essa semana, pouquíssimas pessoas se arriscaram a compartilhar esse pensamento, né? Algo que é tão sutil, né? Que é tão o sublime é algo tão radical e tão sutil que às vezes a gente não consegue nem explicar, e quanto mais a gente fala dele, mais a gente se afasta dele, né? Mas eu diria que ele é um paroxismo ultrassensível, né? Algo que você sente, você na hora não consegue nem explicar, mas que depois você vai saber que aquilo foi uma sensação sublime, assim. A questão da abolição, ela só faz sentido se a gente pensar em liberdade, né? Para mim, assim, somente. Tanto no que ela tem no seu sentido histórico, quanto no que ela traz metafisicamente falando, assim. A gente só abole algo que nos oprime de algum modo, né? Então, a abolição é nessa síntese, né? Nessa sentença, ela está ligada à questão do tempo, né? E o tempo é isso, né? Essa coisa que nos constitui e que vai nos consumir também, né? Finitude e transcendência. Tem aquele verso, né? 2 versos, né? Que são bem fortes sobre o tempo, né? Eu seguirei este homem nos meus filhos, né? Um verso de uma música do Raul Seixas e outro do poeta do século XIX, né? Agora esqueci o nome, acho que é o Augusto. Nossa, estou com os Irmãos Campos na cabeça, mas ele não é os Campos, ele é daquilo que não deixarei para ninguém o legado da nossa miséria, né? Se alguém lembrar o nome desse poeta, compartilha com a gente. Tem um mito grego, né, que é algo que os romanos divulgaram muito, que é a figura de Saturno, né? Saturno, que é Cronos, né, o próprio tempo, a pedido da sua mãe, que é Gaia, Gaia, né, que é a Terra, ela pede para Saturno castrar Urano, que é o Cosmo, né, que era o pai dele, porque Urano ele era muito voraz, muito libidinoso, e ele queria a Gaia todos os dias, e Gaia ficava parindo filhos assim, a cada instante ela estava cansada, então ela pede para que Cronos dê um jeito do pai dele, né, tal. E Cronos vai lá com a sua foice
que é o tempo, né? Tem aquela figura com a foice, um velho com a foice, e castra o pai dele, castra o Cosmo, castra Urano. E essa cosmogonia, né, ela dá um pouco uma atmosfera de uma relação de como, né, essa temporalidade ocidental, né, que vai se constituir um pouco com esse horizonte, né, que também vai se conectar também com a cosmogonia do cristianismo também, que pensa lá o começo, né, da criação até a sua ideia final, né, até o Apocalipse, né, a revelação apocalíptica, que para muitos neopentecostais é o que a gente vive hoje e tal. E isso dá um pouco dessa ótica, né, desse olhar, né, com o tempo aqui no Ocidente. Bom, feita isso foi uma introdução, eu vou entrar um pouco nessa minha relação, na minha relação orgânica, né, com o corpo, né. Vou trazer uma perspectiva aqui, e vou até fazer algumas consignas para quem quiser experimentar no próprio corpo, que tem a ver com a educação somática, né, que são uma gama de estratégias, de técnicas, de pensamentos, de óticas, que eu acabei entrando em contato durante a minha vida, enquanto artista, performer e tal, e que tem a ver com você ter uma noção, uma consciência corporal um pouco mais ativa, né? Um pouco mais presente, né? Eu vou comentar algumas das que eu vou usar alguns procedimentos de algumas delas. Assim, acho que uma coisa importante que eu não falei no começo, que é bom que eu fale agora, eu estou trazendo essa perspectiva desde uma perspectiva artística, né? Desde a minha experiência como artista, enquanto pesquisador no campo das artes, né? Eu não sou nem terapeuta, nem coach, nem guru, tá? Então, essas coisas podem parecer, são utilizadas nesses ambientes muito, assim, mas eu não estou fazendo, não é um processo terapêutico que a gente vai fazer aqui, tá? É um processo de percepção corporal, simples e literal, assim. Bom, eu vou usar uma estratégia aqui de aterramento, né? Isso tem a ver com o pensamento da bioenergética, do Wilhelm Reich e do Alexandre Lowen, né? Não sei se é exatamente assim que o nome deles é dito na terra deles, mas enfim. Isso quer dizer o quê? Eu vou começar que a gente comece com a percepção da nossa cabeça, que a gente vai descendo pelo nosso corpo até chegar aos nossos pés. E eu vou fazer isso conectado com alguns pensamentos em relação a esses órgãos, digamos assim. Então, vai ser normalmente, né, no Ocidente, a gente tem um fluxo ascendente, né? A gente acha que parece que o pensamento surge no estômago e a emoção é elaborada pela mente e vira uma contribuição para a humanidade. A gente vai fazer um fluxo descendente, na verdade. A gente vai começar pela cabeça, por alguns aspectos que tem a ver com a nossa cabeça, pela nossa cabeça mesmo, e vamos descendo pelo nosso corpo até os nossos pés. Eu vou usar alguns procedimentos aqui já falei da bioenergética, eu vou trazer algum entendimento da técnica Alexander também, que foi criado por um australiano, que é o Frederick Alexander. Alguma questão do yoga também, principalmente o pranayama, né, que é a respiração. E alguma coisa do método Feldenkrais, né, que foi criado por Moshe Feldenkrais, né. E talvez algo da técnica clausiana, que é bem interessante também. Bom, vamos lá. A cabeça. Vou alinhar aqui. A pesquisadora, né, a nossa sumidade, Beatriz Nascimento, ela vai trazer a perspectiva iorubá para falar da questão do movimento negro no Brasil. Então, tem um filme incrível que se chama Ori, estava na internet até pouco tempo,
mas eu vi esses esquemas de torrent e tal. Se alguém quiser, eu posso mandar depois. A cabeça, ela é tanto, na perspectiva Yoruba, ela é tanto um orixá, né, que se chama Ori, quanto ela representa destino. Enquanto orixá, a cabeça é o único orixá que vai junto com a pessoa que ele rege, né, desde o seu nascimento até a sua transição, né, para outro plano. E eu também gosto de pensar a cabeça como, se a gente for trazer um pouco essa concepção do Moshe Felder, do Alexander, a cabeça ela também ela é dentro da natureza do nosso corpo, ela é talvez a única coisa que ela se contrapõe à própria ideia da gravidade, né? da lei da gravidade. A nossa cabeça ela tem segundo a visão do Alexander, ela tem uma característica antigravitacional. E quanto mais a nossa cabeça levita, né? Então, eu vou convidar vocês a pegar a cabeça de vocês e fazer um leve movimento, assim, né? Tentar mexer a cabeça com as mãos, mais do que com o seu sistema nervoso. Quanto mais a nossa cabeça levita, mais saúde a gente vai ter no nosso corpo, porque a saúde do corpo está conectada à saúde da sua coluna vertebral, né? Que é o que nos constitui. Muitos dos problemas que as pessoas têm, às vezes, de conexão e de expressão de sentimentos e de dor de cabeça, etc. e tal, tem a ver com a sua cabeça, né? E a cabeça, ela eu acho que talvez o órgão mais vital, né? Eu não conheço nenhuma pessoa sem cabeça, literalmente falando. Não à toa, as pessoas, ao longo da história da humanidade, eram decapitadas quando a intenção era acabar com aquela criatura, né? Até estátuas são decapitadas. Para a gente pensar esse simbolismo da nossa cabeça. E eu vou convidar vocês a colocar a mão no cabelo de vocês. O cabelo ele é uma antena, né? O nosso cabelo ele concentra energia estática, né? Energia elétrica, né? Nosso corpo todo é elétrico, né? Está cheio dessa energia. E o nosso cabelo ele vai ter essa característica, né? De fazer essa transmissão de antena mesmo. Nossa sobrancelha, né, ela aqui no meio, né, tá a nossa glândula pineal, né, que ela é uma coisa que é explorada desde do Egito Antigo enfim, o terceiro olho, né, na perspectiva hindu, né, os nossos olhos, né, que são esses glóbulos incríveis, né, que possibilitam que a gente decodifique toda essa energia que está no ambiente enquanto visão, né, e que nessa nossa perspectiva ocidental, nossos olhos é o nosso órgão mais engajado, né, a gente está usando ele aqui nessa nossa vida 2D, 5G, os nossos olhos eu acho que é a coisa que a gente tem mais, assim, ativa atualmente, né, mais do que muitas partes dos nossos corpos. Os nossos ouvidos, né, eu estou com esse fone aqui, vou tirar um pouco só para poder tocar um pouco neles, mas que o ouvido é esse labirinto, né, muito louco pensar que esse labirinto, ele tem tudo a ver com a nossa possibilidade de escuta, né? Com toda a nossa possibilidade, não só de escuta, mas de equilíbrio, de percepção, né? Até de intuição, né? A quem ouve essas vozes, né? A nossa boca, que é essa coisa quase que só a boca, ela é uma coisa, assim, muito complexa, né? Ela come, ela digere, ela emite, ela produz linguagem, ela tem a ver com o nosso esquema corporal, né, com a nossa, por exemplo, né, a minha fala, ela se realiza por uma coisa muito complexa que acontece dentro da minha boca, né, com essas fonoarticulações. E essas fonoarticulações, elas constituem o corpo também, né. A criança, ela vai adquirindo a linguagem, a movimentação corporal à medida que ela adquire linguagem, porque a linguagem vai constituindo o corpo, né? Tem alguns fonemas que vão auxiliar a criança a virar na cama, a fazer cocô.
a ficar equilibrado de pé, enfim, só a boca dava uma conversa inteira aqui. O Naná Vasconcelos disse, né, que o primeiro instrumento é a voz e o melhor instrumento é o corpo. Né? E aí, continuando, né, a gente tem a nossa pele, né, que ela é essa estrutura que envolve esse saco, né, que envolve todo esse organismo, né, e metaboliza, né, energia solar. Temos nossos narizes, que tem a ver com a nossa vida, né, com a nossa sensação, com a coisa de a gente respira de acordo com o nosso sentimento, né, com a nossa condição. E para falar do nariz, eu vou querer falar um pouco da respiração, né, rapidamente, porque, bom, isso pode estar parecendo meio terapêutico, mas daqui a pouco vai fazer sentido, tá? Porque a gente tem 4 fases na respiração, né? O pranayama ensina isso. A gente inspira, a gente não percebe essas 4 fases porque a gente respira de um modo muito superficial. Mas a gente inspira, a gente retém o ar, a gente expira e a gente tem um décimo de segundo ali que a gente fica sem ar antes de inspirar novamente. Né? Senão a gente não conseguiria inspirar novamente. Quem tiver à disposição aí com o seu corpo, eu vou convidar vocês a fazerem essas 4 partes, essas 4 fases da respiração. E só que eu vou marcar um tempo aqui só para a gente poder fazer isso de um modo que a gente possa sentir esses 4 momentos e a dificuldade de cada um deles, né? Então, para que seja algo que possa ser perceptível, eu vou propor 6 espirados, 6 segundos para cada um deles. A gente vai inspirar em 6, vai reter em 6, vai expirar em 6 e vai ficar sem ar por 6 segundos. E aí, antes de vocês entrarem nessa, né, espero que ninguém tenha começado, eu vou pedir para que vocês percebam o que acontece no corpo de vocês, tá? Então, eu vou contar até 4 e vou começar aqui. Vocês são livres, façam o que quiserem. 1, 2, 3... Quando a gente bater um papo no final, aí vocês me dizem se isso mobilizou o corpo de vocês de algum modo. Bom, olhar, escuta, palavras, toques, respiração, eles são princípios que organizam não só a gente quanto ser, mas organizam a nossa alteridade, né? Nossa relação com as pessoas, né? E organizam a nossa autoimagem que vai sendo construída desde a nossa memória, da nossa autoimaginação, da nossa constituição enquanto seres, né? Eu vou pedir, então, agora, nessa questão da imaginação, que a gente também consiga pensar a imaginação como uma ferramenta de conhecimento. E aí, eu gosto da imagem, da imaginação, como se ela fosse uma prancha de surf, né? E a gente mergulhar com a imaginação na nossa subjetividade, a gente consegue acessar lugares que, às vezes, o pensamento analítico por si só não alcança, né? E, pois bem, essa questão do corpo, o Moshe Feldenkrais, né, ele vai, a contribuição que eu acho muito interessante dele, é que ele traz que o nosso corpo, ele habita dimensões que são plurais, né? Ele habita a dimensão física, né, que tem a ver com a nossa percepção, que tem a ver com a questão literal, né,
que a gente está vendo, a dimensão física tem a ver com esse computador aqui, com essa cadeira que eu estou sentado, com os meus isquios, né, nessa cadeira. Eu estou sentado num banquinho de madeira aqui, e eu tenho essa outra opção de cadeira aqui também, que é um banco de piano, que ela é macia e tal, né? E cada uma delas me traz uma percepção física diferente dos meus isquios e dos meus apoios, né, no meu corpo. O corpo também está numa dimensão simbólica, né, uma dimensão idealizada, uma dimensão alegórica, que a arte vai trabalhar muito, né? E tem uma terceira dimensão, que é realmente uma terceira dimensão do corpo, que ela é epifânica, né? Ela é cósmica, ela é o corpo que as tradições de cultura afro ativam, né? Muitas vezes, não só esse, né? Mas é o corpo do engajamento espiritual, né? A sensação, o corpo cósmico. E o sublime, ele é um acontecimento que ele envolve essas três dimensões do corpo. Vou fazer mais uma proposição que tem a ver com as técnicas do Feldenkrais, que vou até tirar meu fone já que eu não estou ouvindo ninguém, né? Ela tem a ver com o seguinte, eu vou propor que vocês, vou até tirar isso aqui para ficar mais fácil para mim, vou propor que vocês, primeiro vocês deem uma espreguiçada aí, não sei como é que está o corpo de vocês, né? Vocês podem espreguiçar um pouco para trás assim, então, apoiar a mão na cadeira, eu estou sem apoio, mas estou consciente aqui. Para um lado, tá? Espreguiçar não é alongar, tá? Alongar, dentro dessa perspectiva, é uma coisa completamente inútil. Porque o alongamento, toda vez que você alonga uma parte, você contrai outra. Espreguiçar não, espreguiçar você alonga, só que sem contrair, né? Você vai meio em todas as direções. Então, eu vou pedir para vocês erguerem um braço, escolham aí o direito ou o esquerdo, que for mais confortável para vocês. Aí vocês vão encostar a sua orelha no seu braço e vão colocar a mão de vocês no pescoço, na sua outra orelha. Assim. Você está com as duas orelhas tampadas. E aí percebe se você não está com alguma tensão desnecessária aí, mexe aí seu abdômen e tal. E aí aqui nessa ponta do meu cotovelo eu vou desenhar um círculo aqui, ó. Fazer isso. E para eu fazer isso, eu tenho que usar não só o meu braço, né? Tem que usar o corpo todo. Fazer uns 3 para um lado e 3 para o outro. Beleza. Vou soltar esse braço. Vou fazer com o outro para ele não ficar enciumado, né? Na verdade, é para ficar com o corpo mais equilibrado. E é a mesma coisa. 3 círculos para cá. E 3 círculos no outro sentido. Respira, vê se não está com nenhuma tensão inútil, né? Nenhuma tensão fantasma. Beleza. Bom, esse nosso corpo, né? Vou colocar que está mais quentinho aqui. Esse nosso corpo, ele tem toda uma estrutura, né, contingente, né, para essa nossa corporeidade, para esse nosso corpo, né? A forma como ele está constituído, né, a forma como a gente conjuga ele, a forma como a gente é consciente dele, a nosso tônus, né, a questão do nosso tônus de energia, de como a gente se conecta, né, com ele e com as outras pessoas, né. O nosso corpo ele tem uma permeabilidade, né. Ele é um corpo que, dependendo de alguém que está aqui no ambiente, meu corpo vai copiar o tônus dessa pessoa, né. Se tem uma pessoa muito tensa próxima de mim, naturalmente eu sinto, o meu corpo sente aquilo mais do que a minha racionalidade e vai criar ou algum tipo de rejeição, algum tipo de comunicação com aquele corpo, né. Existe uma rede de reciprocidades que são internas e externas, né? E, ao mesmo tempo, esses nossos corpos eles respondem, inclusive, a uma economia política, né? Existe um corpo que ele é mais valorizado, existe um corpo que ele é suspeito, né? Dentro da ótica
do Ocidente, não só do Brasil, mas do Ocidente. Existem os corpos que fazem parte de uma economia sexual, inclusive, né? Existe tráfico de pessoas, né? Muito ativo. E aí, uma pergunta que eu jogo para vocês, né? Quem e o que o corpo de vocês tem sido até hoje, né? Se vocês têm uma noção, né, dessa relação do que o corpo de vocês tem sido na atualidade, né? A gente percebe que na constituição das opressões, né, a invisibilidade ela vai constituir a raiz da perda da identidade. Primeiro isso é muito historiografado no Holocausto judeu, né? Primeiro eles foram tirando as características de valorização social daquela população que tinha um poder econômico, que inclusive foi o principal mote, né, o principal mote do preconceito em relação ao povo judeu, né, seu poder econômico. Os nazistas, primeiro eles foram colocando as pessoas nos guetos, depois que eles foram construir toda a estrutura que vai terminar na câmara de gás, né. Eu não lembro quem é o pensador que diz que o extremo da ideia de civilização é o nazismo, né? Que é o controle, é a objetificação máxima dos corpos. Mas eu acho que o colonialismo racialista também vai muito bem, né? Nesse serviço, né? Bom, estou fechando a parte do corpo para entrar na questão, para dar continuidade, mas só para que a gente pensasse, né? Que o nosso corpo, ele contrai, né? Ele se constitui no processo do que ele contrai, né? Do que ele contrai de hábitos, do que ele contrai de procedimentos, né? Acho que essa noção de corpo tem muito a ver com essa apropriação, né, do corpo, com o corpo e do corpo. Para mim, se conecta muito com as possibilidades de você sair de você sair desse condicionamento ocidental do corpo, na verdade. Então é por isso que eu trouxe todas essas questões literais pontuais aqui. E eu acho que esses hábitos que a gente contraiu nos constituem. Então a gente tem que tentar pensar e criar possibilidades de contrair outras significações, né? Outros sentidos, na verdade, né? Porque sentido se difere de significado, né? Um afeto, ele tem um sentido mais que um significado, né? Ele tem um significado que é explicado, mas o sentido dele, ele só vai se constituir na sua aderência com a sua realidade, né? Vamos fazer agora uma segunda dobra do tempo, né? Vamos fazer uma dobra do tempo. Se o nosso papel estava dobrado na memória, vou desdobrar, abrir de novo. E a gente vai dobrar ele agora em vários pedaços para pensar um processo histórico. E o arco, né, no pensamento ocidental, o tempo ele é uma coisa que passa aqui, né, horizontal. Ele é uma flecha, né, e aí a flecha tem um arco, né. O arco, eu entendo o arco como a nossa existência, né, então a gente pode pegar aqui uma flecha, esticar, né. Quem quiser fazer esse movimento, só para sentir o quanto ele exige, né? Não sei se alguém aqui já pegou um arco e flecha uma vez, né? Eu brincava, meu pai me dava pipas, eu destruía as pipas e fazia arco e flechas. Que me interessava essa questão da dinâmica, né? De você mirar e tal. O tempo... Você pega um arco e uma flecha, né? Você vai trabalhar com várias questões ali que tem a ver com tônus, que tem a ver com a sua projeção, né, com a sua visão, com a questão do alvo, né, qual que é o seu alvo, né? E todos os discursos da temporalidade no Ocidente da historicidade sempre tem um alvo, sempre tem um discurso imanente, né, dentro dessa relação, né?
Enfim, a questão crucial dessa minha reflexão é essa dissociação da mente e do corpo. Dentro desses processos, né, de cognição e processos de construção, né, de pensamento, o corpo foi completamente esquecido, né? O corpo ele foi completamente, não só esquecido, ele foi reprimido, ele foi obstruído, congelado. E o corpo, acho que tem algumas questões do corpo, né, que são muito desafiadoras para um quadro que pensa uma organização social e política, né? E a oposição mente-corpo, ela também representa a oposição mente e natureza também. Tem vários pesquisadores, que alguns que eu vou trazer aqui, que tem isso muito, muito desenvolvido, genialmente, inclusive. Enfim, a mente me determina, né, essa dentro da ótica ocidental, e o corpo é algo que ele é afetável muito mais do que a mente, né? O corpo ele é afetável desde o exterior, né? E a mente ela vai se constituir como um palco da razão universal através de uma autodeterminação, né? Isso foi feito ao longo de toda a história, desde da antiguidade clássica, né, desse pensamento de Platão, pode remontar isso, o pensamento de Sócrates, na verdade, que narra o Platão, e desde lá isso foi se desenvolvendo, mas essa questão da mente nunca se transformou até agora, né? A gente está assistindo várias outras epistemologias nos últimos 5 anos para cá surgindo, que dá uma esperança de uma pequena mudança, né? Mas é uma história que segue, né? Uma história muito longa. Mas, enfim, essa condenação do corpo, ela vai se conectar também com a condenação e subjugação da ideia do feminino, da ideia da natureza. A gente vai encontrar isso na demonização cristã, né? Da figura de Exu, né? Que é uma figura que até hoje, né? Desafia esses olhares, essas epistemologias, né? Vai reforçar a ideia do negro como um condenado, né, da terra, a questão da África, né, como o território dos herdeiros de Cã, né, tem todas essas cosmogonias cristãs. A questão da mente e corpo também se conecta com a questão cristã da alma, né. O corpo só tem alma quando ele é batizado, né. Enquanto ele nessa perspectiva cristã, né, o corpo, enquanto ele não é batizado, ele não tem uma alma, né. A Inquisição, né, vai ser um elemento fundamental no controle, né, do corpo também, porque ela vai trazer, né, o Foucault traz isso muito bem, né, a questão da confissão, né, onde a relação com a verdade só existe proferida. Mesmo que o Deus cristão saiba tudo o que acontece, né, sabe até a hora que você passou fio dental, escovou o dente ou não, isso só é manifesto como verdade no momento que você diz, né, que isso está muito dentro do pensamento jurídico também, a questão da verdade, da palavra, né, muito diferente da questão da palavra nas epistemologias de tradições orais, né, que tem uma outra relação com a palavra. Enfim, esse homem dotado de razão também vai ser pego pela ética protestante, né, no século XVII, XVIII também, que vai mobilizar o corpo máquina, né, o corpo em função de uma produtividade, né. As ciências do homem, né, a antropologia do século XIX também vai ser determinante nessa questão do corpo, porque ela, através da antropometria, né, que era esse estudo que é a gênese da eugenia, né, também, ela vai delimitar os tipos raciais, né, que vai ser uma tipo de articulação que a modernidade vai articular moralmente, né. Isso a Denise Ferreira da Silva, que é uma pensadora que eu conheci ano passado, assim, que está mexendo muito com as minhas
noções, né? Ela vai trazer isso de um modo genial, assim, recomendo muito. Sou tipo um apóstolo da Denise Ferreira da Silva. E, enfim, a modernidade vai articular isso moralmente e a população negra vai se tornar, inclusive, né, um obstáculo para a ideia de modernidade no Brasil. Então, existe esse contínuo, né, que surge nas religiões, na teologia, passa pela filosofia, chega na ciência, que se manifesta como esse desprezo, né, ao conhecimento dos povos dos novos mundos descobertos, entre muitas aspas, né. Isso se liga com o que eu comentei lá antes, né, que essa questão dessa dessubjetivação dessas vidas, né, facilita que esses corpos sejam objetificados. Esse mesmo pensamento, né, em relação à mente e em oposição ao corpo, vai constituir a própria ideia de sujeito e de indivíduo, né, de indivíduo como um sujeito indivisível, né, que reprime seus instintos, que é regido pela seu pensamento interiorizado, né, que determina tudo o que acontece, até quando o inconsciente vira uma categoria, né, como uma categoria analítica, né, nas contribuições de Freud, esse indivíduo vai se encontrar com várias questões que lhe atormentam, né, que lhe atormentam dentro dessa subjugação do corpo. E aí trago aqui um trecho da Denise Ferreira da Silva, né, onde ela coloca, né, dá um golinho, coloca essas noções dentro da temporalidade. Ela vai dizer que nessa exterioridade, né, que é essa coisa do corpo afetado pelos fenômenos externos, ele é regido por uma noção de tempo sucessivo, né, passado, presente e futuro, que vai determinar a sua ação no mundo. Né? Na interioridade, o corpo ele vai operar por outra simultaneidade, né? Ele vai estar dentro dessas perspectivas, inclusive, né, que eu vou trazer daqui a pouco, dessa abolição da temporalidade, o corpo ele vai operar desde essa interioridade. E aí ela traz, né? Essa parte eu vou ler, gente. Que o privilégio filosófico da razão como regulador da interioridade, ou seja, do mundo mental, e da exterioridade, que é o mundo material dos fenômenos, determina o sujeito moderno. Né? O privilégio da interioridade, né, do mundo mental. Só que esse mundo mental é colocado como um controle, né, em cima do mundo material, do exterior. Né? O interior controla o exterior. A razão governou e produziu a mente interior do homem, onde o homem se situa como um sujeito que se conhece em seu reconhecimento de si mesmo ao longo do tempo. As outras partes acho que eu não vou ler, não. Ah, sim, vou ler isso aqui, sim. Através das ciências do homem, né, a antropometria vai fundar o tipo racial, onde a modernidade articulará moralmente raças selvagens como seres afetáveis, governados pelas leis da natureza e ainda incapazes da mente transparente, da razão evidenciada no homem moderno, que é o europeu pós-iluminista. Né? Isso reforça e se conecta com as concepções da visão cristã sobre a África, por exemplo. Enfim, a gente vive regido por esse autoritarismo dessa razão iluminista, por essa negação do corpo e pelo domínio do corpo que se reflete no domínio da natureza. Medo, culpa, vergonha, controle, moral são esses obstáculos colocados para cada criatura viva, né? Mas que, na verdade, determina a sociedade que a gente vive, né? De modo que eu acho que a liberdade e a decolonialidade, né? Ela está completamente enraizada no corpo, né? Na capacidade de se libertar de um certo cativeiro mental que também está no corpo.
Desculpa, aqui. Bom, continuamos. Já já a gente vai para a última dobra do tempo. Dentro desse processo todo, né, dessa relação com o corpo, um dos principais motores de controle de domínio foi e tem sido o desejo, né? O desejo, ele se mostra ao corpo sempre como uma ameaça, né? Uma ameaça de desarticulação, inclusive para o próprio Estado. Ele é o próprio Estado, qualquer tipo de organização social, o desejo ele tem que ser controlado para não desestabilizar completamente a organização dos povos, né? E aí vão haver, né, mecanismos que vão mobilizar esses desejos de modo que ele também não se torne que ele não imploda, né? Ele não vai explodir a cidade, mas ele também não vai implodir os indivíduos, né? Então, o desejo, né, o prazer, ele está no centro da própria verdade de cada um de nós, né? O prazer, inclusive, ele vai se manifestar socialmente com vários riscos de rupturas de sistemas, né, como as religiões colocam questões dos castigos, do prazer, dos castigos das doenças venéreas, etc e tal, né. E aí vão ter pensadores que vão trazer a questão do erotismo, né, que também vem pensar que o erotismo é uma perspectiva que vem de um olhar ocidental também, né. A própria ideia de erotismo, a raiz é Eros, né, que é uma divindade grega. O erotismo ele vai ser entendido, né, dentro dessa nossa perspectiva ocidental como uma experiência obscura, né, como uma coisa que vai acessar a nossa pele mais profunda, como diz o Cortázar, né. E aí, esses pensadores, né, entre os quais eu gosto bastante do pensamento do Georges Bataille, ele vai trazer, né, que o erotismo ele vai trazer essa possibilidade de realizar algo que só existe em potência, né, virtualmente, amplia a nossa subjetividade, a nossa autopercepção, e ele é uma experiência de interlocução radical, né, de consciência do nosso ser, né. Vou pedir para você, para a gente colocar um pouco a mão no peito e no ventre, né. Eu falei colocar a mão, você já pensaram em outra coisa. Ouçam aí esse organismo, né, essa termodinâmica de vocês aí. Eu estou falando aqui, eu estou sentindo o meu som aqui no meu peito, né. Eu nem conseguindo ouvir meu coração bater, mas ele está batendo, né. Enfim, ouvir o ventre, né, ouvir o coração e o ventre tem a ver com ouvir a própria intimidade, né, tem a ver com você perceber padrões ali de respiração, de pensamento, né, às vezes, quando a gente está muito angustiado, só de fazer isso aqui, lado terapêutico da fala, né, isso já tem uma transformação, né. E, enfim, eu trouxe a questão do erotismo, e eu vou voltar para ela depois, mas isso só para trazer uma questão também dessa porta do sublime, né? Primeiro que a própria ideia de sublime, né, de sublimação, ela diz respeito de você passar de um estado, de um material, passar do estado físico diretamente para o gasoso, sem passar por o estado líquido intermediário. Então, a sublimação, ela foi muito entendida por filósofos como Kant, né, que é um dos pilares do modernismo, né, desse pensamento do modernismo, da constituição da modernidade, que o espírito, ele vai trazer a questão do espírito, né? O Kant, o Lyotard vai desenvolver depois a questão do pensamento do sublime, e o sublime surge muito em relação com o belo, né? O sublime vai trazer características espirituais, mentais, estéticas, né? O romantismo, né? O movimento do século XVIII, XVII, XVIII, vai trazer a ideia do sublime como um ideal romântico, que vai estar manifesto em poesia, em literatura, em música. E a própria ideia do romantismo na contemporaneidade, né? Das relações românticas, né? Mais do que do romantismo, ela é atravessada pela ideia da relação sublime entre duas pessoas, né?
E o sublime vai surgir nessas reflexões em relação ao belo, que o belo já é uma coisa que não é tão abstrata, né? Você vê o belo como uma coisa que manifesta, né? Uma coisa fenomenológica. E o belo vai ter a ver com o carnal, com o estético, com o erótico, com a sedução, né? Ainda falando do sublime, né? O sublime tem a ver muito também com essas questões radicais da existência, né? Nascimento e morte, né? As execuções públicas, o Bataille fala muito sobre isso, né? Tanto as execuções públicas das sociedades ocidentais quanto os sacrifícios rituais, né? Elas tinham um caráter de contato com o sublime, né? Porque elas traziam essa ruptura com a nossa existência, né? Tanto é que eu acho que em alguns países, até hoje, existem execuções públicas, né? Eu lembro que quando eu era criança, acho que nos Estados Unidos passavam execuções de cadeira elétrica, né? Então, existe essa coisa, né? O sublime se relaciona também com essa ascensão limite que vai dentro de algum entendimento do erotismo, né? Que tem as suas limitações também, vai identificar, como os franceses identificam o limite orgástico como uma pequena morte, né? La petite mort. Então, essa questão desnatural, né? Essa sensação sem forma, esse arrebatamento que fica nas portas da demência, né? Bom, estou chegando nos finalmente já, tá, gente? Eu vou falar agora desse corpo fora do tempo. E aí, essa última dobra do tempo, eu vou propor que a gente pegue aquela folha de papel que a gente tinha dobrado, vamos desamassar ela, e agora a gente amassa ela assim, faz uma bolinha com ela, e ela vai ficar completamente misturada nela mesma, assim, né? Quando eu penso esse corpo fora do tempo, né, e não sou eu que penso, né, eu encontro esse pensamento e sinto ele em algumas experiências, né, e fico feliz de encontrar ele em vários pensamentos de autores e autoras majoritariamente não brancos. Enfim, esse corpo fora do tempo vai ter um momento para pergunta assim, meu amor, Vagnão, te amo. Esse corpo fora do tempo ele tem a ver com os nossos sentidos conectados com o presente, né? É o que a tradição hindu vai entender como alinhamento de todos os chakras, né? Quando todos os chakras estão alinhados e girando todos no mesmo sentido, né? Chakra é um ciclo, né? A ideia de um ciclo de energia que a gente tem em vários lugares do nosso corpo. E esse corpo fora do tempo, ele é um corpo que ele vai sair dessa lógica linear consecutiva que o tempo institui. E a Leda Maria Martins, né, essa rainha, literalmente uma rainha, né, essa sumidade que eu tenho vergonha de só ter conhecido o pensamento dessa mulher esse ano, eu me envergonho disso, e isso me faz pensar também o quanto a obra desses pensadores não brancos ela é obstruída, né, na nossa indústria cultural, né, no pensamento do livro, né. Não sei se você já refletido com isso, mas por que a Lélia Gonzalez só surge dos últimos 5 anos para cá como uma referência para muitas pessoas negras? Por que a Leda Maria Martins está com seus livros todos esgotados? Por que a Beatriz Nascimento também tem pouquíssimas publicações nos mega stores aí, né? Por que a Denise Ferreira da Silva não tem uma tradição do pensamento dela, uma tradução do pensamento dela nos editoriais, né, brasileiros, né? São coisas que são muito efetivas, né, para limitar, né, a expansão desses pensamentos. Mas, enfim, o corpo fora do tempo é esse tempo capaz de voltar sobre si mesmo e onde não há essa perspectiva de fim dos tempos, né,
Essas são reflexões da Leda Maria Martins. Há ciclos, há uma abolição da ideia de manifestação do fenômeno, né? E o ideal de futuro também é uma coisa que fica muito no outro lugar, né? Porque esse ideal de futuro, ele acaba criando um distanciamento da experiência no aqui e agora também. E são algumas perspectivas, né, dessa corporeidade que se manifesta fora do tempo e onde o ritmo, né, o ritmo musical, digamos, mas não só o ritmo musical, o próprio ritmo do seu próprio corpo, ele vai ter um papel fundamental para esse tipo de percepção, que vai colocar a gente numa perspectiva de pensamento mítico, que a gente vê isso muito manifesto em muitas culturas populares, né? Por exemplo, eu morei aqui em São Paulo, num bairro que chama Morro do Querosene, e lá eles têm um nicho de cultura maranhense muito forte, e há 30 anos eles organizam a festa do Boi Bumbá lá, e eles fazem lá eles articulam lá esse corpo fora do tempo. A cada festa dessa, né, que ela vai fazer uma celebração de um ciclo da natureza e do corpo, essa festa acontece 3 vezes e tem uma conexão com alguma elaboração afro do cristianismo, né? Muito deve ter algumas relações com a cultura banto, né? Eu não li nada, nem pesquisei nada sobre o boi bumbá, principalmente nesse contexto do Morro do Querosene, mas que é uma tradição muito presente no Maranhão, né? Mas, enfim, ele se divide em três eventos, né? Nascimento do boi, que é pouco depois do Carnaval, se não me engano, é o início da Quaresma. O batismo do boi, que é ali festa junina, mais ou menos. E a morte do boi, que acontece perto de finados. Né? E essa é só um dos inumeráveis exemplos, né, dessa questão do corpo fora do tempo. Eu vou falar de mais alguns, dentro da cultura popular, ou da cultura clássica, né, como seria vital a gente começar a pensar essas tipos de culturas, né, não nessa relação popular erudito, né. Bom, a última provocação corporal que eu vou fazer para vocês tem a ver com a bunda de vocês, né. Vocês estão sentados aí, eu estou falando aqui há quase 1h30. Como é que está essa raba aí de vocês? Vou pedir para vocês pensarem como é que está esses isquios de vocês, né? Eu estou sentado aqui nesse banquinho que eu já mostrei, ele me dá uma noção completamente nítida do meu isquio, assim, né? Vou pedir para vocês então mexerem um pouco para lá e para cá, só para ver, né, como é que está. Não precisa levantar um pouco, fazer uma massagem, enfim. A nossa saúde vital, né? A nossa saúde vital, dentro da perspectiva desse pensamento somático, da bioenergética principalmente, né? Mas isso a gente vê muito nos corpos, nas danças afros, ela está completamente ligada à nossa pelve, a vida surge, né? Nessa região, né? Toda a nossa saúde tem a ver com a nossa pelve, né? De como ela se relaciona com o nosso corpo. Existe, né, dentro dessas perspectivas, né, a ideia do corpo como um templo. Inclusive, onde existe incorporação ou excorporação, né, a gente pode pensar que às vezes o corpo não é uma coisa que vem de fora, mas é uma coisa que sai de dentro. O corpo ele é entendido como um templo, né, que vai receber ou vai manifestar uma energia, né. E esse corpo também, dessas perspectivas, fora da ontoepistemologia ocidental branca, o corpo ele justamente é um corpo coletivo. Ele é um corpo que se opõe a esse corpo funcional máquina, mas ele é um corpo que ele existe na relação com o outro, né? Um corpo Ubuntu, né? Eu sou porque você é, né? Um pensador, né? O Celestin Monga, ele é um camaronês. No texto que eu li da pesquisadora Maria Antonieta Antonassi, ele vai colocar, né, que existe uma inviabilidade de conceber o corpo africano sem a sociedade a qual ele pertence.
a ideia de uma fisiologia cósmica na qual o corpo é apenas uma fração de um conjunto, onde o corpo de uma pessoa é apenas um elo de uma corrente que é preciso aprender como um todo para chegar a uma representação exata de um povo, né, de um pensamento. Focalizar a análise de um corpo sem levar em conta suas conexões sociais é cometer um erro objetivo e falhar nas perspectivas e fazer sociologia das aparências, né, que é o que a gente encontra muito no pensamento. Bom, esse corpo, veículo fenomenológico, né, dessa questão da incorporação e da excorporação que eu comentava, né, ele vai ser um corpo que vai servir de interação com antepassados e com divindades, né, desses olhares fora, né, do Ocidente, né. E fora do Ocidente é qualquer terreiro que a gente vai, entendeu? Ele é um portal, né, ele é um ambiente que não está nessa dimensão, né. Então, essa interação com antepassados, ela é funcional, né? Ela vai servir para você ser abençoado, para você ser curado, para você ser reequilibrado, né? É um corpo que vai ser uma ponte e uma potência com uma outra idade, né? É como se isso é uma coisa muito, muito fácil da gente perceber, né? É como se houvesse uma dobra de frequências. Nosso corpo emite frequências que a gente pode até, inclusive, há criações no pensamento da música experimental feita com frequências do corpo, né? E essas frequências, quando a gente está entre pessoas que a gente tem uma relação, né, uma afetividade, essas frequências elas dobram, né, de poder, de tamanho. E a gente sente, isso é muito fácil de sentir, né, quando você está com alguém que você gosta. Né? E a pensadora, né, a Subulfu Sommer, do povo da Gara, ela vai dizer que entre duas pessoas, entre os entes, surge um terceiro elemento, né, surge um espírito, né. Entre eu vou usar o Wagner que está aqui de exemplo, né, entre eu e o Wagner, existe entre nós um terceiro elemento, que é a nossa relação, e essa relação ela é constitutiva, ela é um espírito que existe entre nós. Né? E essa sensibilidade sensorial dos povos negro-africanos, ela existe em tudo que envolve não só os humanos, mas a natureza também. Né? E aí eu lembro dos últimos pensamentos que a gente encontra nas entrevistas do Joe Coltrane, né, que ele vai falar, né, que ele começa a se interessar em fazer uma música de cura, né? Tanto ele quanto o Jimi Hendrix têm esse pensamento, né? Nas últimas entrevistas deles, eles falam muito sobre isso. E os dois, eles vão tratar a musicalidade, né? A relação com os sons, eles vão ultrapassar a relação com a estrutura de nota e de andamento, e de rítmica, de harmonia, eles vão tocar a própria energia sonora, né? Algo que o Rádio Diáspora se engaja. Eu fui refletir isso essa semana, estudando, preparando essa comunicação. A gente deixa de se preocupar em tocar notas e a gente quer tocar energias. E isso é algo que está muito na manifestação negra, né? Tanto ritual quanto não ritual, artística também, né? Em todas as suas em todos os seus infinitos gêneros que a cultura negra desenvolveu. E etc e tal, né? A dança, totalmente, Vanessa, a dança é totalmente trabalhar energia. E trabalha com o corpo erotizado, né? Um corpo, mas não esse erotismo masculinista, né? Que a tradição eurocêntrica desenvolve, né? Mas um erotismo de conexão, né? Um erotismo, um tesão, né? Um tesão do ser, né? Um tesão de si. Enfim, todas essas atualizações, cosmopercepções, movimentos, ancestralidades, tem a ver com êxtase, né? Tem a ver com encantamentos, né? Tem a ver com transbordamentos, né? E além do nosso limite, da nossa própria energia, né? Quando você está chegando no seu limite de cansaço, vem uma coisa e você renova, assim, aquela vibe e tal. O erotismo apresenta muito isso, né?
Sim, a Audre Lorde, eu também tenho vergonha de nunca ter lido a Audre Lorde, eu preciso me aproximar desse pensamento, mas certamente. O erotismo tem muito isso, né? A gente vive isso, né, quando a gente está numa relação erótica, de você não achar o limite do seu próprio desejo quando você está com uma pessoa que te provoca, né? E é algo, isso é algo que está completamente... isso é algo que é condenado, né? Esse tipo de conduta, ela é completamente condenada na nossa cultura. Quase nos finalmente aqui, gente. Já falei pra caramba, né? Nossa, até um pouco. Bom, esse abalo, né? Vou voltar para minha colinha aqui. Vou escrever aqui: modulação, movimento social interno, afeto compartilhado. Eu entendo o erotismo, né, como um tipo de modulação da nossa própria criatividade. E eu vou até dar um golinho aqui para poder elaborar isso. Ele vai conectar a gente, né, com uma potência do nosso ser que ela não é racional, que ela não é nem funcional, ela não é lógica e ela é muito menos utilitária, né? Tudo que se aproxima do erótico ele tem a ver com desperdício, tem a ver com coisa que não serve para nada a não ser aquilo que você está fazendo na hora. E esse corpo excitado, mobilizado pelo erótico, ele vai buscar uma superação de limites, né? E ele vai ter que se relacionar com interdições de todos os gêneros, né? De todos os modos. Bom, última mobilização do corpo que eu vou pedir para vocês, quem quiser fazer. Vocês vão pegar a perninha de vocês aqui, ó. Sabe esse tendão de Aquiles aqui? Fazer um alongamento aqui. Esse tendão de Aquiles aqui, ele começa no dedão, no dedão do seu pé ali, talvez, entre o dedão do pé. Peço para vocês tocarem ele um pouco, né? Esse tendão, aí vão subindo pela sua perna, ele vai passar aqui pela sua panturrilha e tal. Atrás do seu joelho ele é muito presente, muito nítido também. Ele se divide em dois. É uma terminação nervosa essa, né? Ele vai subir pela sua perna, ele vai estar na sua virilha, ele também ele é muito nítido. Pode apertar um pouco ele ali e tal. Aqui na nossa virilha, né, os nossos tendões, eles se cruzam, né? O da perna direita e da perna esquerda, eles vão se cruzar, passar por dentro da nossa pelve, né? E vão seguir subindo pelo nosso organismo. Na axila ele também é muito presente, muito nítido. Vai se misturar com a musculatura aqui. Aqui também, né? Nessa parte do nosso braço. Ele vai passar que o nosso pulso ele termina nas nossas terminações nervosas dos dedos aqui. Tanto é que nosso sistema nervoso, né, nesses eixos que ele desenvolve, né, são côncavos e convexos, eles vão concentrar a energia em cada uma dessas dobras que eu comentei aqui, né? Então, atrás da perna, né, que é a energia que a gente usa para pular, para caminhar, na nossa virilha, né, que é toda essa movimentação que a perna faz, né, tem a ver com isso. Inclusive os golpes cruzados, né, os golpes que a gente dá assim, são os golpes mais poderosos que o corpo humano é capaz de realizar, né? Eles têm completamente essa questão da nossa potência, né, do nosso ser, né? E essa questão da nossa libido vigiada, né, embora a sexualidade tenha sido amplamente promovida na nossa sociedade, né, e difundida, né, a libido ela é completamente vigiada, né? E tudo isso tem a ver com essa vigília, né, da libido, né, ela vai ter vários articuladores, né, que vão ser do plano das relações humanas, o pensamento romântico, vai ter toda essa questão social, né, dos desajustados, né, a própria homossexualidade que foi perseguida durante milênios não, mas séculos, né, e é muito louco, né, tem
Eu gosto muito das leituras que o Foucault traz também, mas tem uma pesquisadora que ela vai pensar a sexualidade no âmbito brasileiro, que é a Mari Del Priori, que eu vi uma fala dela onde ela trouxe, né, que a questão da homossexualidade para a igreja não tinha a ver com a questão do homem ficar com outro homem, somente no lugar do homem, né, porque a questão do prazer da mulher vai surgir muito depois, né, nesse ambiente cristão, né, nesse ambiente regido pelo cristianismo, né, não exatamente cristão. Mas a questão da perseguição da homossexualidade nada tinha a ver com o prazer da pessoa, tinha a ver com o desperdício de sêmen, porque o sêmen era algo sagrado que só podia ser usado na concepção humana, assim, né, nem para a pessoa. Inclusive, sexo sem sêmen era uma coisa, sem ejaculação do homem era uma coisa também punida na confissão, assim, se perguntava esse tipo de coisa nas confissões, né. Enfim, essa libido vigiada, né, ela é também, ela no capitalismo, né, na nossa modernidade, né, porque eu sou dos que concordam que a gente não está no decolonial, nem do pós-colonial, né, nem do pós-moderno. A gente vive ainda no colonialismo, a gente vive ainda na modernidade. Essa libido vigiada, ela vai se conectar em vários momentos, ela vai ser muito útil, na verdade, para o capitalismo, né, para a mobilização do desejo através do consumo. Ela também vai propiciar todo tipo de violência em relação às relações humanas, né? O feminicídio, né, tem a ver com isso, né? O feminicídio é um fruto do romantismo, né? O pensamento romântico radical, Romeu e Julieta terminava em morte, né? E aquilo é muito exemplar de como o pensamento das relações humanas na esfera do amor é colocada também como dentro dessa relação capital, né? Dentro dessa relação da posse, né, da propriedade. Né. Em relação a essa visão do erotismo masculinista, que eu falei um pouquinho, que o Bataille também ele vai trazer, as reflexões dele são de um homem do século XX, um francês, né, que trazia esse olhar, né, total do masculino naquele período pós-guerra e tal. Se conecta também com essa questão onde o belo também é visto também só na figura do corpo feminino, né? Que é um corpo também cuja leitura muda muito durante o tempo, né? Por exemplo, na sexualidade, né? Que vai trazer isso também a Mari Del Priori, nessa historiografia da sexualidade, a nudez não era algo presente nas relações sexuais, né? As pessoas transavam de roupa. A nudez da feminina, principalmente, ela só vai passar a ser algo que é desejado depois das revistas eróticas que surgem no século XIX, depois da fotografia. É a fotografia que vai colocar esse tipo de imaginário do desejo, né? Porque até então, no Ocidente, né, o erotismo visual do corpo ele era muito sensual ver o ombro de uma mulher do que de uma mulher nua, por exemplo. E ele era completamente objetificado no corpo da mulher, né? O corpo do homem não era algo visto eroticamente na modernidade, eu digo, né? Na antiguidade a gente sabe que sim, dentro dessas concepções mediadas por esse pensamento que separa corpo e mente, né? Tudo isso está conectado dessa início de pesquisa. Bom, e a abolição da temporalidade, finalmente, né? Ela tem essa urgência do agora, né? Tem essa questão, o meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Né? Esse estado de presença, de incandescência, de encantamento, estados psicoafetivos, né? Essa perspectiva biotecnológica, até que o ritmo acaba conduzindo a gente, né? Em alguns engajamentos. O Kodwo Eshun, né? Um pesquisador, né? E escritor, ele traz uma perspectiva mitocientífica que eu gosto muito, né? Ele diz que essa questão acontece quando a gente pega
a nossa experiência cronológica e amassa ela como se fosse um saco de batata frita, né? Que é algo que eu propus para a gente fazer nessa última dobra do tempo, né? E a visão afro do futuro não é o amanhã, não é o amanhã e o passado, né? O Nego Bispo traz isso, né? Que na visão afro, o futuro não é o amanhã e o passado não é o ontem, né? Não há uma flecha do tempo, né? Há o bambolê do tempo, na verdade, né? Essa espiralação. Eu até brinquei com algumas amigas e amigos que, pro encontro de hoje, a gente tinha que trazer um bambolê e uma garrafa de catuaba para a gente fazer a dancinha da garrafa lá e baixando devagarinho, mais um pouquinho. Enfim, não é o tempo que é de fato abolido, mas assim a sua concepção linear e o poder que isso encerra sobre a gente, né? Esse tipo de pensamento extratemporal, né? Ele vai entender que é necessário a gente se conectar com agora e pensar o presente, o presente que a gente quer criar, né, na verdade, né? E agir nesse presente. Né? Então, o fio da história está linearmente estruturado, a forma como ele está linearmente estruturado, ele é um dos maiores problemas ontológicos e metafísicos da gente que se engaja em práticas decoloniais, né, ou descoloniais. E a forma negra de performar e de criar vai se manifestar em inumeráveis articulações criativas que anulam a temporalidade, né, através dessa busca do sublime, né, porque dentro desses fenômenos, o sublime não é algo que está fora, né, é algo que está dentro da sua experiência. É algo para ser alcançado de fora, né, algo que pode até se manifestar fora, mas é em você que ele vai ser uma questão transformadora, né. Deixa eu ver aqui, se tem algo mais aqui. Ah, sim, trouxe umas últimas sentenças aqui, eu vou ler, né, que a dança e o transe é uma ferramenta de entre mundos, né, e o hinduísmo também vai pensar que a questão da temporalidade, né, é você se livrar de condicionamentos kármicos, né, isso acontece você regressando à sua origem cósmica, através das técnicas de meditação, de yoga e tal. O tantrismo também, né, que tem tradições budistas e hindus, também vai pensar também essa questão do enraizamento na agora, através da manutenção do poder, do prazer, né, que vai instituir um poder para o corpo também. As cosmogonias de Exu, né, de Shiva, de Hermes, também trazem isso, né, nada, na realidade, nada está em repouso, né, tudo está se movendo, né. Nesse nosso corpo agora, inclusive, está acontecendo bilhões de coisas, né. O único corpo que as coisas não estão acontecendo é o corpo morto mesmo. Existe também essa questão em vários rituais, né, as saturnárias, os carnavais, eles também interrompem, né, uma estrutura do tempo para um acontecimento ali, né. Existem os ritos de fertilidade também, né, em culturas europeias que não estão tão engajadas com a modernidade, né. Tem um trabalho aquela performer, eu não fugiu o nome dela, mas a rainha da performance, né, se alguém lembrar aí, diz o nome, ela teve até no Sesc Pompeia com uma longa exposição e tal. Tem um trabalho dela que ela registra vários ritos, Marina Abramovic, obrigado, vários ritos de fertilidade e ritos de conexão com a terra, onde os povos faziam orgias para semear a terra. Né? Então tem essa questão que ela também é uma interrupção de tudo que estava acontecendo para fazer uma conexão com a terra, com o tempo e com a questão cíclica, né? Faziam aquilo para semear, para ter uma boa colheita na sua sequência. Enfim, tem milhões de manifestações dessas em diversas culturas, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Bom, enfim, coloquei aqui, finalizando, que essa mobilidade do corpo que eu propus nessa reflexão, ela
tem por objetivo uma mobilidade da percepção também, né? Que o pensamento se dá no corpo, né? E o corpo é um lugar de saber que está em contínuo movimento, que está em contínua transformação. Pensar que isso para mim é uma questão ética, né? E qualquer tipo de valorização estética é também uma valorização ética, né? Essas coisas são indissolúveis para mim, né? De modo que pensar de modo contracolonial, né, como diz o Nego Bispo, né, é reescrever o corpo. E existe nessa reescritura do corpo, existe uma corresponsabilidade humana, né, existencial, né, que ela deve se engajar nessa busca, né, de sair desse tipo de alienação ocidental ao qual a gente está submetido, né. Desse modo, eu acho que nosso corpo é um caminho de reflexão, de exploração, de praxis, de crítica colonial, de reinvenção, de intervenção no presente, até para a gente pensar em outras éticas e outros valores, né? Enfim, é isso, essa é a minha contribuição, gente. Esse foi um desejo da gente conseguir desatar um pouco desses nós aqui que estão nos nossos corpos, nas nossas mentes. Então, eu não posso terminar aqui sem agradecer muito o Felipe pelo convite, agradecer a Leila, minha companheira, pela paciência, porque e agradecer a Dani On e o Gregório Gananian também, por me acolher aqui na casa deles, porque hoje a NET resolveu fazer uma manutenção no serviço deles no meu bairro, e eu fiquei sem internet em casa, e tudo isso já me mobilizou o corpo de um outro modo, tal. Enfim, não dá para... as pessoas foram fundamentais aqui nessa realização, e é isso. Estou à disposição.